A paz do Senhor Jesus para todos. Aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick de Azevedo, pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape e reitor do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã, né? Estamos aí aplicando aulas de teologia, que é estudo sobre Deus, cristologia, sobre Cristo, e pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Nós somos a convenção aqui do Rio de Janeiro, estamos também na Bahia, né? Salvador, Candeias, Lagoinha, estamos em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Ceará, na Paraíba, estamos espalhados pelo Brasil, né? Onde tem a nossa convenção, existe o amor ágape, né? O nome é Convenção Evangélica Brasileira Ágape. O que é ágape? Ágape é o amor de Deus, aquele amor incondicional de João 3,16, né? Vamos falar a respeito do Espírito Santo, né? Pneumatologia, estudo ou tratado do Espírito Santo, né? Você se inscreve no nosso canal, dá um joinha, entre em contato conosco. Você que não tem uma convenção, você que não tem um curso básico de teologia, você que tem o desejo de ser um capelão, de formar um grupo de 12 ou mais capelães na sua cidade, você entra em contato conosco, né? Nós vamos estar preparando cursos e levantando homens e mulheres para nos representar na sua cidade, né? Pneumatologia, doutrina ou tratado, estudo sobre Deus. O que abrange, né? A existência do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? Frutos do Espírito, obras do Espírito, a Santa Trindade, dons espirituais, Espírito Santo no Antigo Testamento, Espírito Santo no Novo Testamento, o Espírito Santo, a inspiração da Bíblia, o Espírito Santo, dia de Pentecoste, o Espírito Santo, a conversão dos pecadores, o Espírito Santo na vida de Cristo, blasfema contra o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa é formada de pensamentos, palavras, intelecto. Não é como muitos dizem, uma força ativa, somente, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Quais são as obras do Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Gênesis significa começo, princípio, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Beritz bara Elohim veritá. No princípio criou Beritz, princípio. Bará, criador. Elohim, Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim veritares. No princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito Consolador. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, diz à igreja. Quem é força ativa não tem ouvido. Quem é força ativa não fala. Quem é força ativa não vê. O Espírito Santo é uma pessoa, né? A etimologia da palavra pneumatologia. O termo pneumatologia vem de duas palavras gregas. Pneu, que significa espírito, com letra maiúscula. Espírito, letra minúscula, espírito, no mundo espírito do homem, né? Logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra
Pneumatologia significa estudo ou doutrina sobre Deus, ou tratado sobre Deus, melhor falando, sobre o Espírito Santo. Portanto, a palavra, esse termo, pneuma, espírito, ocorre 220 vezes no Novo Testamento, né? O Espírito Santo está presente em 5 pontos principais. Na criação, Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação do homem, e disse Deus, façamos o homem, façamos, no plural, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No juízo sobre o pecado. Gênesis 3, 22 vai dizer, então disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Né? Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido que estava no jardim, entrou ali o pecado. E Deus falou, Adão, o homem, a mulher é como um de nós. Pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão entrou a vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Né? Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Deus. Então, nós vemos que nós envolvemos na Trindade. O que é a Trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós, homens, é uma outra matéria, é antropologia, estudo do homem. Corpo, alma e espírito. Você tem como também, de corpo, alma e espírito, né? Então, vamos ver aqui. E disse Deus, não contendará contra o espírito, para sempre com o homem. Gênesis 6:3. Sobre a construção da torre de Babel. Então a palavra já falava que o homem contendia contra Deus sobre a construção de Babel. Eis que descemos e confundimos ali com as suas línguas. Gênesis 11:17. Personalidade do Espírito Santo, né? Uma força ativa não tem personalidade. Aí vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Personalidade, qualidade é de um ser pessoal, não pode ser de uma força ativa. Assim como o Pai é o Filho, são os seres pessoais, o Espírito Santo também é um ser pessoal, dotado de personalidade. Por isso o Espírito e a sua personalidade têm sido negada por muitos heréticos, né? Mas quem é de Deus, né, compreende as coisas de Deus. Mas quem esquece de Deus e do Espírito Santo, o qual também possui personalidade, né? João 4:24. Prova da sua personalidade, do Espírito Santo. Jesus faz menção da sua personalidade, João 14:26. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Mateus 28:19. Na participação da criação, né? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele é o Espírito eterno, Apocalipse 2:7. Jesus por 3 vezes se referiu ao Espírito Santo como no Espírito da verdade, Hebreus 9:14. Características pessoais do Espírito Santo. Pessoais de uma pessoa, né? Uma força ativa não tem característica pessoal. Ele fala, Apocalipse 2:7. Ele se movimenta na formação da terra. Ele intercede por nós. Gênesis capítulo 1:2.
Romanos 8, 26, vai falando. Ele ensina, João 14, 26. Ele guia, ele administra. Quais atitudes humanas contra o Espírito Santo? Mentir contra o Espírito Santo. Não minta contra o Espírito Santo. A palavra do Senhor relata que um homem mentiu, uma pessoa mentiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 e 4. Blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31, 12, 31 e 32. O que é blasfemar? É duvidar do Espírito Santo. Às vezes tem um mover, às vezes é um dom de língua, às vezes é dom de profecia, às vezes é um dom de interpretar as línguas. Para você falar, você tem que ter convicção naquilo que você fala, você tem que pedir a Deus discernimento do Espírito Santo, também que é um dom, né? Para que você não venha entristecer o Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Como você fala que a pessoa está ali, está falando em línguas, ou está se movimentando pelo mover do Espírito Santo, está profetizando, e quando você não acredita, quando você quer apontar, ser um juiz, se for o Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, muitas vezes a pessoa pensa em fazer, só no pensar e já sabe. Você fala, poxa, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Aí Deus está vendo a sinceridade do teu coração. Aí tem pensamento, conversa com Ele, porque Ele é onisciente, Ele lê as nossas mentes ao mesmo tempo, no mundo todo, no cosmos todo, né? Pronomes pessoais prova a sua pessoa, né? Pronome pessoal é eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então vai dizer assim, e eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 9 e 20. Ele, João 16, 8. Aquele, João 14, 26. Esse, João 14, 26. Outro, João 14, 16, né? Então vai dizer que vai te enviar outro Consolador, né? Atributos e personalidade. Só que tem personalidade, são pessoas, né? Vou falar de novo, não pode ser uma força ativa. Pelo menos 3 atributos revelam a personalidade do Espírito Santo, que são: você tem intelecto, o Espírito Santo também tem. Você tem vontade, ele também tem. Você tem sentimento, ele também tem, né? Intelecto, através do intelecto dele, fala, pensa, raciocina. Romanos 8, 27. Né? 1 Coríntios 2, 10. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. As igrejas, que somos nós, né? Vontade. Através da vontade, ele agiu como quer. Hebreus 2:4. Sentimento. Ele consola, geme, chora, intercede por nós, né? Romanos 8:26 e Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Eterno. A divindade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo possui atributo divino. Ele é um ser eterno. Ele é onisciente. Ele lê os meus pensamentos em todo mundo. Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Ele é onipotente. Mas o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Característica do Espírito Santo: a sua divindade. O Espírito Santo, porque faz parte da terceira pessoa da Trindade. O Pai é Deus. Mateus 6, 8. O Filho é Deus. 2 Pedro 1. O Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4. As obras como divino e o seu operar. As obras como
divino e ele operou, né? Atuou na criação do céu e da terra, atuou na criação do homem, atuou na inspiração da Bíblia Sagrada, atuou na operação da encarnação do Verbo, o Verbo se fez Deus, né? Ele foi o Espírito de vida e de criação, Gênesis 1:2. Foi o Espírito que levantou Cristo dentre os mortos, Romanos 8:11. O Espírito Santo que transformou o homem em novas criaturas, né? Seu nome se revela na natureza divina. Nome do Espírito Santo. O Espírito Santo ocorre 3 vezes. Então, o Espírito Santo é algo maravilhoso, né? Atributos do Espírito Santo, né? Eles têm os maiores atributos do Espírito Santo. Onisciência, como já falamos, poder de conhecer todas as coisas no mesmo tempo. Onipresença, está presente em todos os lugares. Onipotência, é o Deus Todo-Poderoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, nomes do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado pessoais, prova tanto que a sua personalidade como a sua existência na Bíblia Sagrada está cheia destes nomes. Espírito Santo é um ser real, ele que vive e age dentro de cada um de nós, de cada um crente, de cada um cristão, como você quer entender. Seus nomes na Bíblia: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus vivo, Espírito do Senhor, Espírito do Deus Pai, Espírito de Cristo, Espírito de Cristo, Espírito de adoração, Espírito de vida, né? Nós sabemos que os símbolos do Espírito Santo é água, fogo, nuvem, pomba, azeite, selo. Fogo, né? Que nunca possa faltar o Espírito Santo dentro de nós, né? Essa é a primeira aula falando sobre pneumatologia. Fala comigo, pneumatologia. Logia é estudo ou tratado. Pneuma, espírito. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Nós estudamos teologia, Deus, logia, estudo ou tratado. Cristologia, aí já fica fácil, né? Para você gravar aqui, logia é estudo ou tratado, cristologia, estudo sobre Cristo. Nós estudamos teologia, estudo sobre Deus, cristologia, e nós estamos a primeira aula de pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Você se inscreva no nosso canal. Se você botar aí no Google Convenção Evangélica Brasileira Ágape, já aparecem os nossos dados, artigos, né? Para você saber quem é a pessoa jurídica, se ela é ativa, se é existente ou não existente. Você tem que ver pelo CNPJ, né? Nós somos uma convenção, nós somos curso teológico, Ágape, curso de capelania, preparação de obreiros. Nós contamos com você, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, missionários, presbíteros, aquele que quer estender as suas tendas, aquele que quer aprender com o Espírito Santo, que é o maior professor de cada um de nós, né? Entre em contato conosco, né? Meu telefone é 021 986 19 47 20. Tem aí os vídeos das outras aulas. Nós estamos na terceira aula, ou seja, já era para estar, quem está fazendo 2 meses já está entrando na terceira matéria, né? Que é pneumatologia, 20 matérias, forma básico. Eu sou a favor que todos os pastores tenham pelo menos um básico de teologia. Já viu um médico operar sem ter feito medicina? Já viu um advogado advogar sem ter feito direito? E tá ter que passar na prova da OAB, né? Já viu um enfermeiro trabalhar sem ter feito enfermagem? Então o pastor tem que ter pelo menos um básico de teologia, né? Todo amor, todo carinho. Eles pensam que teologia é uma coisa do outro mundo, não é não, irmão. Teologia é estudo sobre Deus. É estudo de Gênesis e Apocalipse. Tudo aqui nesse livro, feito para você com muito amor e carinho, é a Bíblia pura. Mas nada desvalida a Bíblia Sagrada, né? É o livro mais lido no mundo inteiro. Bíblia vem de biblos, biblioteca,
que compõe vários livros, que compõe a Bíblia Sagrada, que está na minha e na sua mão, está no meu e no teu coração. Fica na paz de Jesus, Deus abençoe poderosamente. Beijo no coração de todos. Shalom.